Dias. A vida é feita de dias. Meu amigo, minha amiga, finalmente aqui um novo formato, uma nova forma, uma linha direta aqui para a gente poder conversar. Então a vida ela é feita de dias. A vida não é feita de meses, de anos, de décadas ou de séculos, mas dos dias que a gente vive. E uma coisa que eu não gosto de forma alguma são aqueles dias curtos, aqueles dias que passam como um raio. Sabe por quê? A vida é feita do dia que você nasce, é feita do dia que você morre, é feita do dia que você conheceu a praia, do dia que a primeira vez você entrou num avião, da primeira vez que você descobriu que a nuvem não é o algodão doce, bem que podia ser, porque de lá de cima aparece. Mas uma coisa de fato é que a vida é feita de dias. A grande questão é que nós sempre ficamos apegados. Eu, quando falo nós, eu generalizo. Claro que pode ser que não seja o seu caso, claro que pode ser que não seja o meu. Mas, no geral, a gente sempre tá olhando lá pra frente. Ó, por exemplo, uma data. Mês que vem vai ter aquele evento que eu vou. Tal coisa vai acontecer. Quando aquilo lá acontecer. E enquanto isso, o que a gente quer? A gente quer que os dias passem depressa. Por exemplo, uma pessoa que trabalha ou estuda e quer que as férias cheguem logo. Então ela quer que aqueles dias passem rápido. Ela quer acordar, trabalhar, dormir, até que aquele dia chegue. Porém, é um dia. Você está esperando por um dia, por um mês, por uma semana. Enquanto isso, todos os outros dias vão passando e a vida não é feita daquele dia do evento, não é feita daquele mês de férias, mas é feito de todo o restante. Por exemplo, igual quando a gente vai falar de rede social, a vida não é aquela foto com um sorriso que está lá no Instagram. A vida é tudo o que acontece fora daquilo. Então, quando a gente foca numa coisa em específico, por exemplo, lá naquela data, e a gente vai deixando os dias, eles vão escorrendo. Então, por exemplo, é igual uma frase daquela série Doctor Who que eu gosto demais. Por que eu gosto dessa frase? O doutor diz assim, se você já assistiu, você vai lembrar aí. Eu não estou fugindo das coisas. Eu estou correndo atrás delas antes delas queimarem e sumir. E de fato a vida é dessa forma. Hoje em dia, ainda mais, que a vida ela é muito corrida. As coisas são muito corridas. Então eu gosto bastante de usar uma reflexão que um dia eu estava pensando, estava olhando assim, uma piscina, um lago, aí eu estava lembrando, aí eu pensei nisso. A vida é como se a gente quisesse abraçar, ou no caso, pegar o oceano inteiro com uma das mãos, com as mãos. Quando você pega, nem que seja um pouco, porque você nunca vai conseguir abranger o oceano inteiro. Você pega um pouco d'água, a água ela já começa a escorrer, e mesmo que você segure uma gota d'água na sua mão, ela vai secar e ela vai evaporar. O que isso eu trago para mim, por exemplo? Nós não focarmos nessa água que a gente não consegue segurar. Não focar somente lá, porque lá ainda não chegou. E quando eu chegar lá, eu vou focar mais na frente ainda. Mas focar aqui. Se a vida é feita de dias, a melhor forma é viver individualmente cada um deles. Porque nenhum dia que passou vai voltar. Por exemplo, estou com esse caderninho aqui. Essa página que eu arranquei, ela não vai voltar mais. Ela não vai. Se eu arrancar outra aqui, ela não vai voltar mais para cá, ela passou. Então, a melhor forma de viver os dias é viver como se fosse o primeiro dia e o último. O primeiro, porque quando a gente vai fazer uma coisa no começo, a gente não sabe nada, então a gente quer aprender, então a gente quer explorar, a gente tem aquele entusiasmo. E o último, porque no último a gente já tem aquela experiência, a gente já sabe lidar, e como é o último, a gente quer fazer o nosso melhor para poder fechar com chave de ouro. Então cada dia é único. Tudo o que eu fiz ontem, tudo o que eu fiz e tudo o que eu deixei de fazer ontem, no dia de hoje não valeu. O dia de hoje não valeu. Então os dias não têm memória. A gente tem memória. Mas se eu for te perguntar, se você for me perguntar quais que são as datas que eu mais lembro, são de coisas que deram errado. Não foram só de... Por exemplo, se você vai numa viagem
e nessa viagem dá tudo certo, não tem nada de diferente, não tem nada de fora do normal, nada normal, você não vai lembrar direito daquela viagem. Você fala, não, eu fui viajar. Agora, quando acontece uma coisa de outro mundo lá, nem que dê tudo errado, você se perde e você quer viajar para o Paraná e vai parar lá no deserto do Saara, por exemplo. Pô, vai ser uma coisa que você vai lembrar pro resto da vida. Mas você só foi lá, voltou. Então, mas voltando aos dias, os dias eles passam. Então, a gente tem que viver cada dia individualmente. Começou, o meio e o findar. Como se fosse o primeiro, como se fosse o último dia. Então, como? Imaginando isso, como se fosse a sua única oportunidade. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer o dia de hoje valer a pena. Aonde eu for, eu fazer a diferença. Eu tenho o poder nas minhas mãos, de independente das pessoas, independente das circunstâncias, independente dos problemas, de hoje ser o melhor dia da minha vida. Hoje tem que ser o melhor dia da minha vida, melhor que ontem, melhor que antes de ontem, melhor que ano passado. E amanhã tem que ser melhor que hoje. Se hoje é o melhor dia da minha vida, amanhã tem que ser melhor ainda. Porque a gente costuma falar que o bom ficou para trás. A melhor época da nossa vida já passou. Ah, lembra lá naquela época como é que era, tal, não sei o quê. Meu amigo, passou. Passado é passado, tá lá atrás. O melhor ainda tá por vir. Não pense que o melhor já passou, que o melhor já acabou. O melhor tá lá na frente. O melhor é hoje, o melhor vai ser amanhã e o melhor vai ser depois de amanhã. O que passou foi legal. O que passou foi bom, mas não foi o melhor. O melhor tá para frente. Quanto tempo você ainda tem de vida? Pode ser um minuto, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um século. O melhor tá ainda lá na frente te esperando. Mas enquanto você não chega lá, o melhor tá aqui. O melhor tá hoje. Você acordou. Você tem uma nova oportunidade de fazer a diferença. E se hoje for o seu último dia de vida, você vai falar, hoje foi glorioso. Hoje foi o melhor de todos. Fechei com chave de ouro. E os problemas? Você consegue resolver algum agora? O que você pode fazer para resolver agora? Pô, eu posso fazer isso. Então não se preocupe, porque você já pode fazer alguma coisa agora para resolver. Ah, poxa, eu não tenho o que fazer agora. Então não se preocupe, porque não tem o que você fazer agora. Deixa para depois. Depois você vai ter como resolver? Vou. Então ali você vai resolver. É igual naquela frase. Eu não lembro qual filósofo que falou. Mas eu vou deixar para fazer isso aqui depois. Porque depois eu vou estar mais velho. E se eu vou estar mais velho, logo eu estarei mais sábio. Então, pronto, resolvido, mas viva o dia de hoje e faça a diferença. E este poder está nas suas mãos. Não espere que vai chegar alguém para fazer a diferença por você. Não vai chegar ninguém para fazer a diferença por você. Esta mensagem já chegou em você. Você pode pegar tudo o que eu falei e usar o que for bom e descartar o que for ruim, ou você pode pegar tudo o que eu falei e jogar no lixo. Você que decide. Investir ou descartar, arrebentar ou ser arrebentado. Então fique com isso, fique com Deus e com esta mensagem.